Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem. Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem. Que Deus venha abençoar o seu dia, trazer alegria, paz, amor. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa. Hoje, o Espírito Santo me direcionou uma palavra, né? Que está lá em Tito, capítulo 2, né? E ela vem com ensinamento que fala sobre a verdadeira doutrina, né? Glória a Deus. E com ensinamentos, né? De como a gente deve se portar, de como a gente deve se reagir, de como a gente deve ser, conforme a vontade de Deus. Diz assim a palavra de Deus: os mais velhos devem ser moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. A perseverança é importantíssima na nossa caminhada na fé, porque haverá altos e baixos, né? Haverá dias ruins, dias bons, dias mais ou menos, mas em todos eles Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Ele não nos deixa, não nos desampara. Ele está com nós o tempo todo e Ele se mostra presente. Então é preciso ser perseverante na fé, continuar, insistir, perseverar. Quando as outras vier, estar mais firme, lendo a palavra de Deus, porque é aqui que nós vamos achar resposta, é aqui que a gente vai achar direcionamento. Então a gente tem que ler a palavra. Todos os dias a gente tem que ler a palavra. Pelo menos 3 capítulos ao dia a gente tem que ler. A gente tem que reservar um momento com Deus, né? E ter firme na fé. Firme. Pode um cair, outro levantar, mas assim, ó, firme. Tipo, a gente não se apoiar nos nossos braços, mas sermos totalmente dependentes de Deus. Parar de querer as coisas quando estão muito certas, muito apoiado no seu próprio entendimento, na sua própria condição, mas ser firme na fé. Se acontecer alguma coisa, não, Deus vai prover, Deus vai fazer. Nós estamos aqui servindo a Deus e Deus vai fazer. Você entendeu? Ser firme na fé, buscar o Senhor de todo o nosso coração, né? O que significa prudente na Bíblia? Significa ser uma pessoa que age com sabedoria, cautela e discernimento, evitando impulsos e agindo de acordo com o que é certo. Características de pessoas que são prudentes, capazes de distinguir entre o certo e o errado, né? Muitas das vezes a gente olha uma coisa, será que Deus vai estar gostando de eu fazer aquela coisa? Será que agrada o coração de Deus? Porque nós nascemos com a vontade de fazer o que a gente quer, mas na nossa caminhada com Jesus já não é mais assim. A gente tem que ver o que Deus quer que a gente faça. Porque a gente não pode viver nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios desejos. A gente já tem que viver para os interesses e desejos de Deus para a nossa vida. Então é fazer a vontade de Deus, né? Não se deixar levar pelas emoções. Preparar-se para o futuro. É cautelosa, percebe o perigo e busca refúgio. Ajuizada e é um bom administrador dos dons que Deus lhe deu. Então, use o dom que Deus lhe deu para glorificar o nome do Senhor, né? Tudo é para a glória de Deus, né? Sabe, esteja disposto a se entregar a Jesus, corpo, alma e espírito. Falar: Pai, estou aqui, Pai, para te servir, para te honrar, para glorificar o teu nome, sabe? Que essas coisas, né, que agradam o coração de Deus, a gente ser um sacrifício vivo para Ele. As mulheres mais idosas devem viver como mulheres dedicadas a Deus, que não sejam caluniadoras nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido,
aos filhos a serem prudentes, puras e boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Isso é importante, muito importante. As mulheres mais idosas, elas devem ser mais ainda dedicadas a Deus, porque elas precisam ensinar e mostrar em exemplo. Em exemplo, não é só falar, ai, você tem que ser assim, mas você não mostra exemplo. A gente tem que mostrar em exemplo, né, para as mulheres mais novas. Mostrar, não, você deve ser assim, ó. Porque é muito bonito quando você vê o exemplo. Você fala, nossa, olha que família abençoada, né, esposa, né? É bonito ver o exemplo. Agora, quando você não vê o exemplo, como que você vai seguir o que a pessoa está falando? Então, a gente tem que ser exemplo, né? Principalmente as mulheres mais idosas, para elas, né, mostrar o caminho para as mulheres mais novas. É importantíssimo, né? O que seria calúnia, caluniadoras? As mulheres, né, têm o costume de comentar, gostam de comentar. De uma ali, de outra aqui, mas a gente tem que entender, né? Deixa pra lá, sabe? Os nossos olhos são maus, né? A Bíblia fala que se seus olhos façam pecar, que tire, que fique sem, sabe? O nosso olho, os nossos olhos é o que bate pra gente pecar. Mas se a gente tá olhando e já tá conseguindo perceber essas coisas, a gente tem que pedir perdão, se arrepender e falar, Senhor, tira esses maus olhos, me dá uns olhos bons, uns olhos puros. Repreender, sabe? Então, é feio, né? Mulher fica caluniando, falando da vida da outra, falando mal da irmã, somos todos irmãos, sabe? Se você tá falando mal da irmã, ajuda ela em oração, ajuda, né? Falando, ai, você viu a roupa da tal pessoa? Ai, você viu o jeito que a irmã, né? Vamos ter vigilância. A gente tem que entender que a porta é estreita. Então não dá pra abrir a boca dando legalidade falando mal do irmão, né? E se ele é um filho de Deus, né? A gente mexer com o ungido de Deus, né? A gente tá pecando quando a gente tá falando de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado em falar da vida do outro. Quando você tá falando muito do outro, reparando demais, é hora de orar e começar a orar mais, buscar, pedir perdão e falar, Senhor, me dá uns olhos bons, que eu olhe e não seja nada pra mim. Porque quando olha, começa a julgar demais, falar demais, tem algum problema. É preciso se arrepender e buscar o Senhor, né? A calúnia é uma mentira usada para ofender e difamar a outra pessoa. A Bíblia nos afirma que Deus odeia a mentira e por isso o caluniador está em pecado. Mesmo que a outra pessoa nos tenha maltratado ou falado mal de nós, não devemos usar como desculpa para caluniar. Por mais que tenha falado mal de você, mal da sua casa, mal da sua família, fala, ó, Deus abençoe, né? Pai, abençoa ela, não sabe o que ela tá fazendo. Porque a gente tem que entender que isso não vem de Deus. Né? Quando a pessoa calunia, fala mal, não vem de Deus. Então a gente tem que repreender, sabe? Falar, não, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Isso daí não vai entrar na minha casa. Abençoa, Senhor. Sabe? Que toda maldição que está vindo pela minha vida vire bênção. Sabe? Abençoa ela, não sabe o que ela tá fazendo. A gente tem que ter discernimento, sabe? Não dá lado pra carne. Tá falando mal de você, você vai revidar. A Bíblia fala que a gente tem que revidar o mal com o bem. Então, para um pouco de falar mal da vida das pessoas. Às vezes sua casa tá com situações ruins, né? Situações péssimas, nada vai pra frente. Mas qual que é o assunto da mesa da sua casa? Será que tem edificado o espírito ou só a carne? Então a gente tem que ver os detalhes. Verso 8 diz assim: que os escravos obedeçam aos seus donos e que agradem tudo, que não sejam respondões, nem roubem os seus donos. Pelo contrário,
que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Aqui fala dos escravos, mas a gente pode falar em questões de quem trabalha de CLT, tem um trabalho, carteira assinada, tem patrão, tem supervisor, tem líder. Então a gente tem que ser exemplo, né? A gente tem que trabalhar bem, ser educado, ajudar, parar de reclamar de serviço, sabe? Tratar bem o patrão fala, por mais que ele está sendo grosso, ele está sendo mal educado, não, tudo bem, sabe? Sem revidar, sem falar nada, para que não tenha nada para dizer ao seu respeito, sabe? Se ele te chamar, ele não vai ter nada a dizer ao seu respeito, e não vai ter como. Então a gente tem que deixar as pessoas constrangidas, a ponto de ela olhar e falar, cara, não tenho nada para falar do Senhor. Não tenho nada para falar para você. É isso que agrada ao Senhor. Sabe, se não tá contente com o trabalho, sabe, já chega, já não... Aquele desânimo, a cara já fecha, as pessoas já não tá suportando as pessoas, não tá contente, não tá feliz, é hora de quebrar o ciclo, é hora de sair. É hora de orar, pedir direcionamento a Deus, falar, Senhor, eu não estou suportando, já fala. Entrar lá, ver aquelas pessoas, trabalhar lá, não tô contente, é hora de mudar. Dá um direcionamento que eu faço. O é importante, quer ser mandado embora, já fala pro patrão. Me manda embora. Seja sincero, não fica faltando, né? Porque as coisas é na hora que Deus quer. Então avisa seu patrão, por favor, me manda embora. E já coloca nas mãos de Deus. E continua orando. Por enquanto nada acontece, vai trabalhando, vai fazendo o que você tem que fazer. Mas coloca nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero sair, dá um direcionamento, sabe? Se Deus falar, sai daí, não fica demorando muito não, já pede a conta. Tá na hora de se posicionar. A gente tem que começar a querer ser totalmente dependente de Deus. Obedecer. Se Deus falou, sai desse serviço, saia. O que você está segurando mais tempo? Se você entra, está atrapalhando o seu espiritual, está atrapalhando sua intimidade com Deus, está atrapalhando sua comunhão, sabe? Sai daí. Já não é um lugar que Deus quer que você fique aí. Entenda, se Ele está falando para você sair, que Ele está cuidando de você. Então Ele não vai te desamparar. Ele tem outra porta para você preparada. Ele só está esperando você se posicionar. A gente tem que começar a querer ser totalmente dependente de Deus. Porque a gente nunca vai conseguir viver coisas maiores se a gente querer andar pelas nossas próprias pernas e braços. Andar pela nossa própria fé, no limite da nossa fé. A gente tem que entender que Deus é ilimitado. Tanto em poder, tanto em graça, tanto em milagre, tanto em fé. A gente tem que entender que Deus é grande e não há nada impossível para Deus. Às vezes você está na sua casa, está orando, o serviço vai bater na tua porta, vai mandar uma mensagem. Você vê que é Deus movimentando. Mas você precisa ser obediente, sabe? Tá atrapalhando e fica lá. Entra, já reclama de tudo, pega atestado, mas não sai. Não agrada o coração de Deus, porque a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então se posiciona a hora, busca mais, jejua, faz propósito, mas obedeça. Obedeça, porque Deus está cuidando de você, né? Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença, paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Não tem coisa melhor viver uma vida dedicada a Deus. Não tem coisa melhor. O que você fala?
Às vezes você fala, não, mas eu sou dedicado a Deus. Eu sou muito dedicado a Deus. Mas uma pessoa chama você para ir a algum lugar. Viu, vamos tal lugar. Você já sabe que ali vai ter pessoas que não convêm. Vai ter coisas que não te convêm. Aí você fala, nossa, mas fica chato, né? A gente fala que não vai, né? Melhor a gente ir, né? Já tá desagradando a Deus, porque você tá fazendo a vontade do homem, né? Será que perguntou para Deus? Devo ir? É lícito me ir nessa festa? Ir nessa reunião? Sabe? A gente coloca muito o que os outros vão achar. Ai, é chato. Ai, se eu não ir, vai ficar... As pessoas vão falar de mim. Gente, e daí? Sabe? Essas pessoas não podem fazer nada por você. Se você tiver uma situação difícil, elas não podem fazer nada. Quem pode fazer por você? É Deus, não é? Então, por que você vai querer fazer o que a outra pessoa quer só para não dar um clima chato, para não ficar chato, para você não ser a chata, sabe? Colocar a vontade do outro acima de Deus. Não, sempre perguntar para Deus, devo ir? Me dá um direcionamento. E quando o Senhor não me dá um direcionamento, não saio daqui. Deus fala não, você fala, viu? Desculpa, não vou conseguir ir. Acabou, gente. A gente tem que entender que cristão é sim e não. O não existe. Você tem que saber falar o não. Não, não vou poder ir. Desculpa, tá? Deus abençoe. Não tem que fazer. Sabe? Quantas vezes todo mundo indo nos lugares, meu pai e minha mãe indo em festa, não sei o que ali aonde. E eu, não é lícito pra mim. Minha mãe, vamos? Não, mãe, obrigada, vou ficar aqui. Mas já fui teimoso. Quantas vezes? Meu pai falou, vai, vamos na Rua do Porto, vou dar uma volta. Aí eu falei, nossa, faz tempo que eu não faço nada, né? Dá uma volta. Eu troquei de roupa, saí da porta do quarto, o Espírito Santo falou, não. Aí eu, ai, mas vai ser rapidinho, né? Vai ser coisa rápida, vai ser de boa, acho, né? Peguei e fui. Abriu a porta do carro. Na hora eu já senti. Nem tinha chegado, nem tinha ido lá pro meio ainda. Já deu aquele arrependimento, uma vontade de chorar. Falar, Senhor, me perdoa. Já senti o peso espiritual, aquela coisa pesada. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Já comecei a orar. Perdeu o clima, já não queria ficar lá, estava horrível. E eu ficava toda hora pra minha mãe, vamos embora, vamos embora. Gente, não compensa desobedecer. Não compensa. Porque depois chega lá, se frustra, sai, né, pesado, chega em casa, setado com um monte de emoções ruins, né? Porque você tá de boa, você tá de bem. Daqui a pouco vem uma tristeza, uma angústia, uma coisa, uma falta de fé. Você seta. Isso aí é coisa que você saiu. O inimigo tem um monte dela ali. Você foi no covil? Foi no covil. Onde tem só coisas ruins, só coisa que não vem de Deus. Né? Você volta, você quer voltar para casa cheio? Não volta, gente. A gente tem que abandonar a descrença. O que é descrença? Falta de fé, incredulidade ou perda de crença. Na Bíblia, a incredulidade é uma das coisas que o crente deve evitar. Gente, Deus me deu o dom da fé e sou grato porque é o melhor dom que existe nesse mundo, é a melhor coisa que eu poderia ter na minha vida. É uma graça, é um favor de Deus. Mas é muito difícil lidar com um crente que você vai conversar. Não, para, fica assim, não, eu fortaleço na fé. Eu falo, não, vai dar certo. Vai nada, sabe? Nossa, isso me por dentro. Eu falo, Senhor, me dá paciência, Pai. Porque crente descrente, incrédulo, que não acredita, que não... Ai, isso não dá para acontecer. Ai, gente, a gente tem que ser firme na fé. Orar, buscar Deus. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus.
Então a gente tem que crer, tem que falar, declarar, não vai acontecer. Para de ficar falando que não vai, que não é possível, que não tem jeito, sabe? Fala que ama a Deus e fica tendo esse tipo de atitude, falando as suas coisas. Repreende dentro da sua casa em nome de Jesus esse espírito de incredulidade. A gente tem que ter fé, orar, buscar e entender que não há nada impossível para Deus. Não há uma libertação que Deus não possa fazer, não há uma cura que Deus não possa fazer, não há um milagre que Deus não possa fazer. Tudo é possível. Tudo, tudo. Você pode estar só até para a morte da gente. Se Deus quiser ressuscitar, ressuscita. Mas se não for da vontade de Deus, não tem o que fazer. Mas não tem. Então a gente tem que ser firme na fé. Parar de dar legalidade pro diabo, porque é o que ele quer ouvir. Que você fale, não vai dar certo, não tem jeito, isso daí não vai mais, isso daí não adianta, né? Ai, deixa pra lá que isso daí nem oro mais, é isso que ele quer. Então, a incredulidade, né, é um espírito ruim que você tem que tirar de dentro da sua casa. Sai daqui com incredulidade, pois eu creio no meu Deus vai fazer por mim e pela minha família, meu Deus vai libertar. Começa a declarar alto dentro da sua casa, em nome de Jesus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, foi Ele quem se deu por si mesmo por nós, a fim de nos livrar de um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Olha aí, livrar-nos de toda a maldade e nos purificar. Isso é um agir do Espírito Santo maravilhoso em nossas vidas, né? Que Ele tira toda a nossa maldade, nossos olhos ruins, sabe? Aí a gente fala, meu Deus, mas é muito difícil ser correto. Mas não vem de nós, você tem que entender que não vem de nós. É do Espírito Santo, é da graça. A gente tem que buscar poder na graça. Então, se a gente está errando, a gente tem que orar para parar de errar. Não é que a gente vai conseguir parar de errar por si. A gente tá vendo que a gente tá pecando. A gente fala, ai meu Deus, eu preciso parar com isso. Não, você precisa orar. Você precisa buscar para que você tenha libertação, né? Parar de falar dos outros, parar de ter olhos ruins. A gente tem que ter olhos bons para tudo. Olha para o céu, agradece o dia. Olha para tua mesa farta, agradece pela comida, né? Vai na igreja, seu olho tem que estar no altar, tem que estar em Deus. Louva, Senhor, adora. Para de reparar no que está do lado. Se os seus olhos são ruins, a Bíblia fala, você já está na escuridão. Mas se os seus olhos são bons, você está na luz. Preste atenção no seu olhar, como é que tá? Será que só visa as coisas ruins? Sabe, ver uma situação financeira ruim, já começa os olhos ruins, sabe? Entra dentro de casa, pode estar tudo em ordem, mas uma coisa fora do lugar já grita, já tá ruim para você, sabe? Para de focar no que é ruim. Tira o foco do ruim. Olha pro que tá à volta, olha fora do que tá ruim. Agradece. Que rapidinho você vai esquecer do que tá ruim e Deus já vai entrar com providência. Quando você foca muito no problema, o problema não resolve. Para de focar no problema, sabe? Começa a movimentar, sabe? Quando a gente fica pensando muito nas coisas, pensando em problema, pensando em dívida, é porque a gente tá com muita falta do que fazer, sabe? Isso que eu tava reparando. Comece a colocar uma rotina. Acordar cedo, ter um momento com Deus, leitura da palavra, oração, caminhada, academia, sabe? Um momento, ou coloca uma pregação, vai fazer uma louça, vai arrumar uma casa, vai fazer alguma coisa. Para de pensar. Veio pensamento ruim, já repreende, em nome de Jesus.
Está repreendido esse pensamento mal, né? Então a gente tem que ficar atento a tudo. Atento, não pode dar legalidade para as coisas. Temos que ter uma vida correta e dedicada a Deus. Melhor coisa é ter uma vida dedicada ao Senhor, né? Paixões mudando, eu quero falar sobre isso. São os desejos carnais, os maus desejos, os olhos e a ambição por coisas que é desta vida. Pecados que nos afastam de Deus e nos levam a pecar. O pecado afasta-nos de Deus. A gente tem que entender isso. Por isso que cada vez a gente santifica mais para ficar mais próximo de Deus. Cada vez mais próximo, mais sensível, mais com discernimento. É preciso afastar de tudo aquilo que atrapalha, de tudo que é mal, paixões carnais, coisas carnais. Não, esquece, sabe? Foca no objetivo. Quem quer viver coisas grandiosas com Deus, experiências, tem que focar. A gente quer um milagre na nossa vida, a gente precisa de algo, tem que focar. Não dispersa, tira as distrações. Sabe? Fala, Senhor, eis-me aqui minha vida. E faça o teu servo, quero servir somente a ti. Quero ter uma vida correta, dedicada a ti. Me afasta de tudo que não pertence a ti, né? Parar de agradar as pessoas, parentes, e agradar o que é da tua vontade. Que Deus seja exclusivo e único na sua vida. Sabe? Não dá um passo sem a direção de Deus. Não fala com uma pessoa sem direcionamento de Deus. Gente, a gente tem que ter vigilância. A gente ora, mas não tem vigilância, né? Abre a porta pro mal na nossa casa. Entra pessoas, coloca inveja. Não adianta orar se não vigia. A gente tem que ter vigilância em tudo. Somos ovelhas, né, em meio de lobos. Então, não queira sair com o seu próprio entendimento e sabedoria. A gente tem que ter a direção, tudo de Deus. A gente tem que ter uma vida dedicada a temer ao Senhor. Essa é a palavra certa. Temer ao Senhor. Entender que com Deus a gente nunca perde, jamais. Com Deus a gente só tem a ganhar, prosperar, ser feliz, ser amado. Amém? Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que todas essas qualidades estejam sobre as nossas vidas, meu Pai. Que a gente tenha uma vida prudente, correta, dedicada ao Senhor. Nos afasta, Senhor, de tudo que é mal. Nos afasta, Senhor, dessas pessoas, de agradar as pessoas e desagradar o teu coração. Queremos agradar a Ti, Senhor. Afasta essas pessoas ruins da nossa vida. Nos dê vigilância no nosso coração, meu Pai. Que possamos entender e colocar o Senhor exclusivo e único na nossa vida. Entender que o Senhor nós nunca perde. Que a gente possa ter vigilância, andar com prudência e moderação. Ser conforme a Tua vontade, Senhor. O Espírito Santo faz a obra nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Até amanhã.